TRPL4. Será que é uma ação que vale a pena você comprar? Será que vale a pena investir nas ações da TRPL4? Pois é, muitos investidores gostam dessa empresa por conta dos dividendos, né? Será que ela realmente é atrativa do ponto de vista de dividendos, né? Será que vale a pena comprar a empresa para ganhar esses dividendos? Será que hoje, atualmente, ela está num preço bom de compra, né? Será que é interessante para investir na empresa agora? Será que ela tem muito potencial de valorização além dos dividendos que ela vai pagar? Então acompanhe o vídeo até o final que você vai entender tudo agora sobre a ISA-CTEP, que é a TRPL4. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Anbima, também sou consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM para atuar, sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e também sou investidor há quase uma década. Antes de começar esse vídeo, eu queria te pedir um grande favor, que é para você curtir esse vídeo, dar um joinha, é só apertar esse botão, se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas se você gostar do conteúdo, tá bom? Então, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Se inscrever é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, esse canal é relevante e ele mostrar mais para outras pessoas aí esse canal e a gente conseguir crescer com a sua ajuda. Então vamos lá, para a gente começar a avaliar essa empresa, a gente precisa entender o que a empresa faz, né? Como é que ela ganha dinheiro. Então vamos lá um pouquinho conhecer a história e os grandes números aí da ISA-CTEP, que é a TRPL4. Ela é uma empresa privada, líder no segmento de transmissão de energia elétrica e hoje ela atua em mais de 18 estados do país. Ela hoje também é responsável por aproximadamente 30% de toda a energia transmitida no país, tem mais de 1.400 colaboradores, 23 mil quilômetros de linhas de transmissão, 30 mil quilômetros de circuitos e 140 subestações. Dessas, 137 são subestações próprias. E a história, né, dela vem lá, ela foi criada em 4 de fevereiro de 1999, mas ela foi criada por efeito da cisão parcial da CESP, ocorrida no âmbito lá do Programa Estadual de Desestatização. Então você já viu aí que a empresa basicamente ela é uma transmissora de energia elétrica, ela faz basicamente só transmissão de energia, é a maior do país nesse segmento, com mais de 23 mil quilômetros de linha de transmissão. Então é uma empresa enorme nesse segmento aí, a maior do país. E aí você vai lá no site da empresa, no site de relações com investidores, e a empresa diz lá por que você deveria investir nas ações da TRPL4. E ela bota alguns pontos aqui, que são esses. Forte geração de caixa, sem risco de demanda e baixo risco de default. Dividendos, payout mínimo de 75%. Benchmark, né, a companhia de referência em qualidade. Crescimento, oportunidades em projetos de reforço e melhorias, Greenfield e M&A. Rentabilidade, valor sustentável, investment grade, com AAA ali de avaliação e o valuation atrativo segundo a empresa. E a gente vai confirmar alguns dados aí para ver se realmente é verdade, se realmente está interessante mesmo para você investir nessa empresa ou não. Vamos entender o que a empresa faz, né? A empresa ela basicamente é uma transmissora de energia, então ela vai transmitir a energia de um ponto para outro. Então, como é que a empresa vai ganhar dinheiro? Ela vai participar de leilões de concessão e vai arrematar lotes para ela construir essas linhas de transmissão. E aí você precisa entender como é que funciona, antes da gente falar mais detalhadamente sobre alguns números da empresa, sobre receita, sobre lucro, sobre indicadores, que você vai ver tudo isso aqui, você precisa entender como que uma transmissora ela ganha dinheiro. E basicamente é dessa forma. A transmissora ela participa de leilões de concessão e esses leilões existe lá para a empresa arrematar esses lotes de linhas de transmissão, existe lá uma receita anual permitida.
que é a RAP. A RAP, que é a Receita Anual Permitida, já vai dizer quanto que a empresa vai ter de receita anual ali ao longo do tempo se ela arrematar essa linha de transmissão. E as transmissoras, elas participam oferecendo um deságio nessa receita para ela conseguir arrematar essa linha de transmissão. Então, o primeiro ponto que a empresa ela precisa ser boa é de realizar esses investimentos. Então, a empresa ela precisa ter um bom histórico ali de boas arrematações. O que é isso? A empresa ela não pode oferecer um deságio muito grande, porque senão acaba sendo inviável financeiramente, né? Ela acaba tendo um lucro muito baixo, muito pequeno, e não vale a pena ela participar daquele leilão ali. Então, existem momentos em que os leilões eles são menos disputados e existem momentos em que esses leilões são mais disputados. Existia um momento aí, alguns anos atrás, em que os chineses eles estavam participando de uma forma muito agressiva, né, desses leilões de concessão. Então, tinha lá, por exemplo, uma receita anual permitida, a RAP, de um lote lá de linha de transmissão de 500 milhões de reais, por exemplo. E aí os chineses eles ofereciam um deságio muito alto, sei lá, 20%, 25%, 30% de deságio em cima dessa receita. Então eles iam receber muito menos se eles ganhassem ali esse leilão, porque quem ganha é quem oferece o maior deságio. E obviamente as empresas que são mais rentáveis, né, que buscam arrematar um leilão para ser mais rentável naquela linha de transmissão, elas não participavam, né, porque o deságio era muito grande, então financeiramente não ia ser interessante. Então esse é o primeiro ponto. A empresa ela precisa ter um bom controle aí para participar desses leilões. Ela não pode ser extremamente agressiva, caso contrário, se ela for agressiva, ela vai ser muito penalizada ali na sua rentabilidade. O ROIC vai ser muito ruim, né, que é o retorno sobre o capital investido. Ela vai investir um capital para construir a linha de transmissão e não vai ter um bom retorno ali. E a gente vai ver qual é o ROIC da TRPL, tá? Então continue acompanhando. Basicamente é assim que funciona a empresa de transmissão. Ela tem leilões de concessão, tem as RAPs, que são as receitas, e quem ganha é quem oferece o maior deságio. A empresa interessante e rentável é aquela que não é muito agressiva e não oferece um grande deságio ali. Ela participa de alguns leilões e arremata com uma boa rentabilidade. E esses contratos, né, são longos. Normalmente são contratos bem longos de vários e vários anos aí, tá? E aqui, só para vocês terem um exemplo, alguns investimentos em projetos Greenfield da TRPL4. O projeto Greenfield é aquele que ela começa do zero, né, as construções dela. Se você olhar aí, são várias linhas de transmissão que estão sendo construídas. Algumas estão em obras, outras já estão em operação. E ali você vai ver também quando que o contrato entrou em vigência ali, né? Em 2017, alguns em 2020, outras em 2022. Ali você vai ver também obras, né? O início da obra. Lá algumas começaram em 2019, outras em 2018. E a previsão do fim das obras, né? Previsão não, a conclusão já das obras aí. A maioria ali na parte mais superior terminou em 2022, outras em 2020. Então, é assim que funciona, tá? Esses são alguns investimentos atuais da TRPL4 e isso significa que a empresa ela vai ter um incremento de receita, tá? Então, ela está botando projetos em operação, então ela vai ter um aumento de receita aí à medida que esses projetos entrarem em operação, tá bom? Então, dessa forma, você já conseguiu entender como que funciona, de forma básica, uma empresa transmissora de energia elétrica. A empresa constrói linhas de transmissão, essas linhas de transmissão são arrematadas em leilões de concessão, quem ganha é quem oferece o maior deságio, a empresa que não oferece tanto deságio assim, consegue participar de bons leilões, é uma empresa mais rentável, e aí você viu alguns projetos que estão em construção da TRPL4. E você fala assim, Guilherme, entendi essa parte, ficou ótimo, deu para entender. E com relação a dividendo, né? Será que a TRPL é uma empresa que paga bons dividendos, não paga bons dividendos? Vamos ver isso aqui agora. A primeira coisa em relação ao dividendo. Você vai lá no Estatuto Social da empresa e lá ela deixa claro que o mínimo de dividendo obrigatório é de 25% do seu lucro. Então, mínimo que você pode esperar, 25% do lucro líquido da empresa. Mas aí tem um grande ponto. A TRPL,
ela é uma queridinha dos investidores por conta dos seus dividendos. E aí a empresa, ela deixa claro que ela vai distribuir 75% do seu lucro, no mínimo, tá? Mas aí tem um grande detalhe aí. A empresa deixa claro que vai distribuir 75% do seu lucro. E aí você vai lá num site de indicadores, né, como o Status Invest, por exemplo, que eu gosto de olhar lá, e aí você vai ver lá no Status Invest o payout médio da IRPL, e você vai ver lá, poxa, o payout médio está em 52,63%. Fala, poxa, mas como assim? Né? A empresa diz que vai distribuir o mínimo de 75% e a média está lá em 52%. Mas aí eu quero fazer uma outra pausa aqui para te explicar uma situação. Essas empresas, elas têm dois tipos de lucro, né, que elas divulgam lá no seu resultado. Tem o lucro IFRS e tem o lucro regulatório. Basicamente, o lucro IFRS, ele é encontrado por um conjunto de normas internacionais ali para a elaboração e apresentação dessas demonstrações financeiras. E o lucro regulatório é basicamente ali a geração de caixa da empresa, tá? Eles desconsideram algumas coisas ali. E o lucro regulatório é basicamente a geração de caixa que a empresa tem. Então, a empresa ela distribui 75% do seu lucro regulatório. E o que você encontra lá no Status Invest, no lucro líquido lá, normalmente é o lucro IFRS, que é o histórico de distribuição de proventos. Então, você vai ver lá que essa linha em laranja lá em cima é a média, né, o payout médio. Então, você vai ver ali que dificilmente você vai encontrar menos do que 75%, que é esse o lucro que ela distribui. E aqui, para ficar mais claro ainda, eu queria te mostrar a diferença entre o lucro regulatório e o IFRS. Então, lá mais à esquerda, você vai ver que o lucro líquido regulatório da TRPL no segundo trimestre de 2023 foi de 261,2 milhões de reais. E o lucro líquido IFRS foi de 600 milhões de reais. E aí você vai ver quais são as diferenças aí nesse meio do caminho ali, margem de construção, RBSE, remuneração dos ativos de concessão. Então tudo isso aí influencia na geração de caixa, que é o lucro regulatório, ou o lucro líquido IFRS. E aí você tem que entender que a empresa se baseia no lucro líquido regulatório para formar o seu payout ali para distribuir dividendos para os seus acionistas, tá? Então esse era um ponto que eu achava muito importante para você entender. Então você já viu o que a empresa faz, basicamente de transmissão, você já viu como que funciona essa questão de leilões de transmissão, receita anual permitida, lucro IFRS versus lucro regulatório, dividendo da TRPL4, e agora a gente vai ver um pouco do resultado, né? Como é que foi o resultado aí em relação à receita da empresa, né? E aqui a gente vai ver que ela houve um crescimento, né? Do primeiro semestre de 2023, primeiro semestre de 22 para o primeiro semestre de 23, você vai ver que teve um aumento de 23,1% na receita líquida da empresa. Então, a empresa mostra um crescimento interessante de um ano para o outro. Você fala, beleza, Guilherme, entendi ali, ela está crescendo receita, entendi lucro líquido regulatório versus IFRS, e agora a gente vai ver alguns indicadores, né? Indicadores de preço, para saber se ela está interessante para você comprar agora ou não. Já que a gente já viu que ela é uma boa pagadora de dividendos e que é uma empresa ali que tem receitas bastante previsíveis, né? Já que os contratos dela, ela já sabe ali a receita anual permitida que ela vai ter. E aí a gente vai entrar nos indicadores. Basicamente hoje ali o dividend yield dela atual está em 4,41% e a média é de 7,2%, então está abaixo da média. Andando um pouco mais, a gente olha o PL dela, né? O PL dela atual está em 6,69 e a média é 17,27. Mas essa média está um pouco ali enviesada por conta daquele ano específico ali em 2013, que o PL foi altíssimo. Se a gente pegar os anos anteriores ali, está bem dentro da média, né, do 6,69.
bem dentro da média mesmo. Alguns anos, inclusive, ela estava mais barata, né? 2020, 2021, por exemplo, ela estava com PL de 5,4, 5,3 e agora está em 6,69. A época mais barata que ela já teve foi em 2016, PL de 2,12, tá? Então agora ela está bem próxima da média ali em relação ao seu preço. E margem, né? Será que a empresa está tendo uma boa margem líquida? Ou seja, a margem, inclusive, já é interessante para a gente ver ali o potencial de rentabilidade daquela empresa, né? Se ela tem uma boa margem, se sobra muito lucro para ela ali. Então, olha aí, a margem líquida dela é excepcional, né? 43,86 de média e a atual 43,32. E em relação ao endividamento, né? Pode ser que a empresa é excelente, mas pode ser que ela esteja muito endividada. E é isso que a gente vai ver. Olha lá, o endividamento dela vem caindo, né, com o tempo. Do segundo trimestre de 22 para o segundo trimestre de 23, ela saiu de 4,19 vezes dívida líquida sobre EBITDA e agora ela está em 2,65. Então ela diminuiu, né, esse endividamento dela aí ao longo desse ano aí. Nos últimos 12 meses caiu de forma considerável o endividamento dela. Então está bem controlado, né? E para esse tipo de empresa é normal ela ter até um endividamento como esse, já que ela precisa estar constantemente investindo ali para a construção de novas linhas de transmissão, né? Para ela conseguir ter um crescimento aí sustentável. E em relação à composição da dívida, ela tem ali dívidas do BNDES, debêntures atrelados ao IPCA, debêntures atrelados ao CDI e outros ali, né? E ali ela tem também o resultado financeiro, se você olhar, que é, né, o pagamento de juros da dívida, uma queda do pagamento de juros, né? Ela saiu de 301 milhões de reais de pagamento de juros ali para 257 milhões de reais. Então, é um ponto positivo, né? Caiu esse pagamento de juros aí dela. E o custo médio da dívida é de 11,83% ao ano, né? Abaixo da taxa Selic atual. E aí, visto isso, né, a gente já viu indicadores, viu o que a empresa faz, teve uma noção ali do crescimento dela ali. E aí o que a gente faz, né? A gente já viu o que a empresa faz, qual o segmento que ela participa, como funciona esse segmento, a gente viu os leilões, viu a receita anual, viu o dividendo, né? Você viu que ela é um bom pagador de dividendo e viu os indicadores também. Nos indicadores, né? Então como conclusão aqui, para você entender qual é o meu pensamento em relação a TRPL4, nos indicadores a gente pôde perceber que ela está bem dentro da média, tá? Ela não está nem mais cara do que a média e nem mais barata do que a média. Então está bem dentro da média. E a gente viu também que ela tem bastante investimento ali que está sendo feito. Então ela pretende crescer ali a sua receita ao longo do tempo. Então é uma empresa que é quase como se fosse ali uma renda fixa turbinada. Obviamente que não é renda fixa, porque existem oscilações, né? As ações sobem e também as ações caem. Então não vá pensando que é uma alta em linha reta, porque não é. Mas é como se fosse uma renda fixa turbinada, porque existe muita previsibilidade das receitas da empresa ao longo do tempo. A empresa também mostrou que existe um crescimento sustentável ali da sua receita ao longo do tempo. E o dividendo dela é interessante, né? É um dividendo que o dividend yield, por exemplo, está um pouco abaixo da média, mas esse dividendo ele deve ser bem crescente e interessante aí ao longo do tempo, já que a empresa distribui 75% do seu lucro regulatório. E outra coisa que você tem que estar atento é a perenidade. Essa empresa extremamente de um segmento, de um setor perene, né? Uma empresa que tem contratos longos, dificilmente você vai ter alguma surpresa muito negativa ali em relação a ela. Mas um ponto que eu preciso deixar claro para vocês aqui é que não existe nada de explosão de valorização nessa empresa, não. Você não pode nunca, jamais comprar TRPL4 pensando em dobrar o seu capital em um ano, em triplicar aí em 3 anos, porque não vai. Tá? É uma empresa com crescimento lento, constante e mais previsível. Então, dificilmente quem comprar essa empresa vai ter um retorno ruim ao longo do tempo, dificilmente.
mas não é uma ação explosiva. E aqui eu vou te fazer um convite. Se você quer ver uma empresa do mesmo setor que a TRPL 4, e eu gosto bastante dessa empresa, eu fiz um vídeo com avaliação completa sobre essa outra empresa, que eu gosto bastante, acho que está mais barata, está bem mais barata, inclusive. E eu vou deixar um vídeo para você assistir aqui. É uma avaliação completa sobre essa empresa, é só você clicar nesse vídeo e assistir lá. E depois você me diz o que é que você achou. É uma empresa que paga bons dividendos também, né? E eu acho só, tá? Não é nada definitivo aqui, não estou batendo martelo. Eu acho que vai ter um retorno muito superior ao da TRPL4. Então, vai lá assistir esse vídeo sobre essa outra empresa, tá bom? E eu gostaria também de fazer um grande convite aqui. Se você não tem tempo para ficar avaliando as empresas, até gosta, mas não tem tempo. Você não tem tempo para ficar relendo relatórios, né? Não tem tempo para ver os resultados trimestrais ali das empresas que você possui na carteira. Se você precisa de um consultor para te dar opiniões, para bater papo, né, sobre essas empresas que você possui, se você precisa de um consultor para organizar sua carteira de investimentos, ver aquelas empresas que são interessantes, aquelas que não são interessantes, os outros ativos que podem estar faltando na sua carteira, como fundos imobiliários, renda fixa, atrelada ao CDI, ao IPCA, renda fixa pré-fixada. Se você precisa de um serviço para deixar sua carteira completa, né, com uma boa rentabilidade, para conseguir chegar nos seus objetivos, o meu convite é que você conheça a nossa consultoria de investimentos, a Evolio Consultoria de Investimentos. Basta você clicar no link aqui da descrição que você vai ver todos os nossos serviços, vai poder falar com a gente através do WhatsApp, bater um papo com a gente, ver qual serviço que mais se encaixa ali com o seu perfil e conseguir ali ter um melhor desempenho na sua carteira. Então é só clicar no link da descrição aqui e vai lá conversar com a gente, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.